Bem-vindo a este vídeo. Fundamentais e marcadores que comprovam o ameríndio como o ancestral de todos os humanos. Quando se procura o antepassado, deve-se usar a ciência, e isso significa os marcadores e fundamentos relevantes. Todos os fundamentos e marcadores relevantes apontam para as Américas como nossa origem e ancestral. Alguns fundamentos apontam para a floresta amazônica, embora isso seja mais específico, permanece totalmente alinhado com a América do Sul e as Américas. Isso significa que o consenso deve urgentemente ter um novo olhar sobre os fundamentos e marcadores. E informar e, se necessário, explicar suas descobertas ao público em geral, especialmente se o resultado for diferente do que o público em geral pensa ou está convencido, especialmente se isso for devido a informações anteriores de e pelo consenso e a ciência, algo que é provavelmente o caso. Paradigmas ou questionamento científico. Algumas teorias ou hipóteses bastante antigas e comuns que afirmam que outro continente que não as Américas é a origem de todos os humanos, apresentam paradigmas sérios. E o número e a seriedade dos paradigmas parecem aumentar de acordo com o progresso que a ciência faz, especialmente quando se trata de DNA antigo. Especialmente pesquisa e publicação em vídeo feita por David Reich em 2021. O consenso deve olhar urgentemente para esse número crescente de paradigmas sérios. E a seguir, mais uma vez, informar e, se necessário, explicar ao público em geral, especialmente se o resultado for diferente do que o público em geral pensa ou está convencido, especialmente se isso for devido a informações anteriores de e pelo consenso e a ciência, algo que provavelmente é o caso mais uma vez. Nos casos em que o consenso não corrigir eventuais informações errôneas, isso não é bom, e há partes que poderiam sofrer danos ainda mais graves e irreversíveis por conta disso. Entre as partes que podem sofrer danos por não corrigir informações insuficientemente corretas estão grupos étnicos, culturas e por último, mas não menos importante, o meio ambiente, clima e o planeta e consequentemente todos os humanos. Grupo sanguíneo recessivo e genes recessivos como marcador importante. Apresentadas e em foco neste vídeo estão as imagens que mostram um mapa de distribuição dos grupos sanguíneos, especialmente aquele que diz respeito ao grupo sanguíneo, um grupo, como também um haplogrupo, que apresenta um grupo sanguíneo excessivo, ou gene excessivo, para toda a sua população é a origem do seu próprio grupo por padrão. O grupo sanguíneo é um grupo sanguíneo excessivo e está relacionado a um gene excessivo. E se um grupo não pode ter outra origem, então, como consequência, este grupo é a origem de todos os humanos, por padrão. Em outras palavras, o grupo sanguíneo é a origem de todos os humanos. Além disso, o grupo sanguíneo está associado ao haplogrupo Q e, novamente. Em outras palavras, tanto o grupo sanguíneo quanto o haplogrupo Q são a origem de todos os humanos. Se houver um padrão de expansão a partir da origem, ou do local de origem, também chamado de berços, isso confirma o grupo como a origem de todos os humanos. Este padrão não existe em nenhum outro continente ou área de escala suficientemente grande além das Américas. Este padrão existe nas Américas e em nosso primeiro exemplo de grupo sanguíneo excessivo. Apontando para o tipo sanguíneo, na legenda, que é o mesmo que o grupo sanguíneo, Além disso, este padrão está temporariamente e espacialmente associado com a expansão da origem e o berço de origem nas Américas. Apontando para a floresta amazônica na América do Sul. Tipo sanguíneo, na lenda, que é o mesmo que o grupo sanguíneo, Como disse a origem, o berço da origem está nas Américas. Apontando para as Américas do Sul, Central e do Norte, Inicialmente bastante localmente na floresta amazônica, que está localizada na América do Sul. Apontando para a floresta amazônica na América do Sul. Observação: a floresta amazônica é de escala continental ou quase continental. A floresta amazônica tem cerca de 3/4 do tamanho da Austrália. Apontando para a Austrália e depois voltando para a floresta amazônica. A floresta amazônica tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados de área, enquanto a Austrália tem 7,5 milhões de quilômetros quadrados de área. O padrão ou a migração ou expansão do grupo sanguíneo é da América do Sul para a América Central e depois para a América do Norte. Apontando para a América do Sul, Central e do Norte. 1. Austrália e Nova Zelândia. Apontando para a Austrália e para a rota que começa na costa oeste da América do Sul para a Austrália e Nova Zelândia através da rota do Pacífico Sul e giro. 2. Sibéria. Apontando para a Sibéria e para a rota começando na costa norte da América do Norte para a Sibéria através da rota ártica com trenós puxados por cachorros e possivelmente pipas sobre o gelo, aproximadamente 4.000 km em velocidade relativamente mais alta e uma das distâncias mais curtas entre todas as formas de transporte entre as Américas e o resto do mundo. 3. África Central. Apontando para a África e para a rota que começa na costa leste da América do Sul para a África através da rota Atlântica Sul e giro, e Islândia.
Se esta é uma primeira leitura e você ainda não estudou grupos sanguíneos e seus mapas, recomendo que termine este vídeo agora e assista a outros vídeos ou e-books meus que explicam com mais detalhes esse interessante marcador de grupo sanguíneo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e ver as confirmações do que foi dito acima, vá até o final deste vídeo. Reduções posterior por causa de substituição ou turnover posterior. A redução da frequência do grupo sanguíneo, deve-se a eventos de rotação, renovação e ou substituição da população após a disseminação inicial do grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo A. O turnover ou substitui pelo grupo sanguíneo A é bastante claro no mapa do grupo sanguíneo A. É relativamente claro que o grupo sanguíneo A não saiu da América do Sul e também nunca foi para lá. É relativamente claro que o grupo sanguíneo A também não saiu da África e também nunca foi significativamente para lá. É possível que o grupo sanguíneo A tenha saído da América do Norte e tenha ido para partes da Groenlândia e da Europa Ocidental através do giro do Atlântico Norte e para a Austrália através da combinação do giro do Pacífico Norte e do giro do Pacífico Sul, que é somente um movimento e uma das primeiras rotas. Grupo sanguíneo B. A rotatividade com o grupo sanguíneo B é bastante clara no mapa do grupo sanguíneo B. É relativamente claro que o grupo sanguíneo B não saiu da América do Sul e também nunca foi para lá. É relativamente claro que o grupo sanguíneo B também não saiu da África e também nunca foi significativamente para a África. É possível que o grupo sanguíneo B tenha saído da América do Norte e tenha ido para a Sibéria através da rota ártica sobre a rota do gelo e próximo à Índia, Paquistão e leste asiático, que no final é um movimento e uma das rotas mais antigas. A mesma rota e imigração são confirmadas pelo haplogrupo Q, M242. Em outros vídeos é explicado que grupos sanguíneos e haplogrupos devem estar associados, e quando não estão, um paradigma é o caso. Zona da Morte Sibéria a leste do rio Yenisei na direção de Beringia. Como dito, o grupo sanguíneo A, nem o grupo sanguíneo B, apresentam índices de saída da África. Ao cruzar a Ásia, os africanos ou Homo sapiens deveriam ter pegado bastante do grupo sanguíneo B, e claramente não o fizeram. Estes são fortes argumentos contra uma travessia da Beringia ou uma permanência de milhares de anos na Beringia ou perto dela. Reduções e rotinas. Estas reduções e outros detalhes são apresentados em um próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.